Existe uma linha tênue, quase imperceptível, que separa a civilidade da barbárie, a sanidade da loucura mais abissal. Por séculos, a humanidade preferiu acreditar que os verdadeiros monstros habitavam as sombras mais profundas, sob as camas das crianças ou em contos de fadas. No entanto, a história nos ensina, com uma crueldade inegável, que os abismos mais sombrios da alma humana se manifestam muitas vezes sob o disfarce da opulência e do poder, em palácios suntuosos e ruas pavimentadas, onde a lei parecia nunca ousar pisar. Estes não são demônios míticos, mas sim seres de carne e osso, cujas ações ecoam com um terror muito real. Uma maldade que se perpetua através do tempo, desafiando nossa compreensão sobre o que significa ser humano. No coração da Hungria, no final do século XVI, erguia-se o imponente castelo de Szeged, lar de uma das figuras mais enigmáticas e aterrorizantes da história. A condessa Elizabeth Bathory. Nascida em uma das famílias mais poderosas e influentes do reino, Elizabeth possuía tudo o que se podia desejar. Riqueza incalculável, status social elevado e uma beleza notável que, com o passar dos anos, ela temia perder mais do que a própria vida. Sua obsessão pela juventude eterna não era apenas uma vaidade passageira. Era uma voragem que consumia sua alma, alimentada por um poder absoluto que a colocava muito acima dos mortais comuns. A condessa acreditava piamente que estava imune a qualquer julgamento, fosse ele dos homens ou de Deus, uma convicção perigosa que a conduziria aos atos mais hediondos. Dizem as crônicas que o primeiro passo para o abismo foi dado quase por acaso, em um momento de fúria descontrolada. Uma jovem serva, distraída em seus afazeres, cometeu um pequeno erro, e a condessa, em um acesso de raiva, desferiu um tapa em seu rosto. O sangue da moça escorreu pela pele pálida de Elizabeth, e naquele instante fugaz, uma ideia distorcida, uma crença em um elixir sombrio, floresceu em sua mente já perturbada. Aquele incidente insignificante desencadeou uma sede insaciável, uma fascinação perversa pela dor alheia e pelo líquido escarlate. O que começou como uma simples agressão evoluiu rapidamente para um ritual macabro, uma busca sádica pela juventude que se manifestaria através de atos de tortura cada vez mais elaborados e cruéis. O castelo, antes um símbolo de poder, transformou-se em um palco de horrores indizíveis. Enquanto a corte húngara vivia seus dias de pompa e ostentação, com bailes e festins que celebravam a grandeza da nobreza, nos recônditos sombrios do castelo de Szeged, os gritos desesperados das vítimas ecoavam por corredores úmidos e escuros. A dualidade era chocante. A luz da civilização em contraste brutal com a escuridão absoluta que emanava dos calabouços da condessa. Elizabeth Bathory não era apenas uma torturadora. Ela era uma artista da crueldade, encontrando prazer na manipulação da carne e do espírito. O sadismo se tornou sua segunda natureza, um passatempo macabro que preenchia as lacunas de sua existência opulenta e vazia. A elegância de suas roupas e a finura de seus modos escondiam uma mente completamente corroída pela maldade. Uma alma que se deleitava com a agonia alheia, enxergando na dor uma fonte perversa de vitalidade. Com o passar dos anos, Elizabeth tornou-se prisioneira de sua própria loucura, isolada em um mundo onde a realidade se misturava aos seus delírios de imortalidade e poder. Sua mente, antes aguda e perspicaz, mergulhou em uma espiral de fantasias sanguinárias, e a única companhia que ela realmente tolerava era a de seus servos mais leais e devotados. Estes, por medo, por lealdade distorcida ou talvez por uma maldade intrínseca que espelhava a de sua senhora, tornaram-se cúmplices silenciosos e ativos em seus rituais abomináveis. Eram eles que atraíam as jovens camponesas para o castelo sob falsos pretextos, eles que auxiliavam nas torturas mais grotescas e eles que, com as mãos manchadas de sangue inocente, garantiam que os segredos da condessa permanecessem enterrados nas profundezas do castelo. A cumplicidade criava um elo macabro, uma teia de horrores que unia a nobre sádica aos seus carrascos pessoais, transformando a todos em peças de um jogo mortal. No entanto, mesmo a mais bem guardada das prisões secretas tem suas fissuras. Com o tempo, murmúrios de desaparecimentos e boatos de ridas atrozes começaram a vazar dos muros do castelo de Szeged, chegando aos ouvidos das autoridades locais. Inicialmente ignorados, estes sussurros ganharam força, até que a coragem de alguns e a insistência de muitos levou a uma investigação que mudaria para sempre a percepção do mal. O ponto de virada veio com a descoberta, em um compartimento secreto dentro dos aposentos da condessa, de um diário pessoal meticulosamente mantido. Não era um simples registro de pensamentos, mas uma lista fria e impessoal de nomes. Nomes de jovens mulheres, mais de 650, cada um marcando uma vida brutalmente ceifada. Este documento chocante revelou uma escala de crueldade que as autoridades jamais poderiam ter imaginado.
preparando o terreno para uma das maiores caçadas a um assassino em massa da história, e o julgamento de uma nobre que acreditava estar acima de todas as leis. A história da Condessa Elizabeth Bathory é apenas o início de nossa jornada pelos recantos mais sombrios da alma humana, onde o poder e a loucura se entrelaçam em uma dança macabra. Antes de continuarmos a explorar outros monstros que caminharam entre nós, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta série. E diga-nos nos comentários de onde você está assistindo, para que possamos sentir a presença de nossa comunidade em cada canto do mundo. A história da Condessa Elizabeth Bathory é apenas o início de nossa jornada pelos recantos mais sombrios da alma humana, onde o poder e a loucura se entrelaçam em uma dança macabra. Deixamos para trás os gritos que ecoavam nas masmorras do castelo de Xeste, mas o terror, em suas múltiplas faces, persistiria, evoluindo com o passar dos séculos para assombrar novas gerações em cenários distintos, mas com a mesma intensidade brutal. Avançamos no tempo, deixando o final do século XVI e mergulhando nos primeiros anos do século XX, em uma Alemanha que respirava os ares de uma modernidade incipiente, mas que seria logo sufocada por um medo ancestral e primal. No final da década de 1928 e durante o ano de 1929, a cidade de Düsseldorf, na Alemanha, foi palco de uma série de crimes hediondos que deixariam uma cicatriz profunda na memória coletiva. Uma atmosfera densa de medo e paranoia pairava sobre as ruas outrora vibrantes, transformando a vida cotidiana em um pesadelo constante. As mães não ousavam mais permitir que seus filhos brincassem desacompanhados. Os parques e as vielas escuras, antes refúgios de inocência, tornaram-se fontes de ansiedade e horror. Um predador espreitava, invisível e onipresente, conhecido pela imprensa e pela população aterrorizada como o vampiro de Düsseldorf. A cidade inteira foi mantida refém por este terror invisível, uma sombra que se estendia das portas das casas até os corações mais valentes. Ninguém estava a salvo, e a cada novo relato, o pavor se solidificava. O autor de tamanha angústia era Peter Kürten, um homem cuja dualidade chocava e confundia a todos que o conheciam. À primeira vista, Peter Kürten era a personificação da normalidade, um vizinho aparentemente comum, sempre educado e gentil. Trabalhava como operário metalúrgico. Tinha uma esposa e levava uma vida sem grandes alardes. Seus colegas de trabalho o consideravam um homem trabalhador e reservado. No entanto, por trás dessa fachada inofensiva, ocultava-se um abismo de escuridão e perversão. Kürten era um predador astuto, impulsionado por uma sede insaciável de violência extrema, um prazer mórbido no caos que ele mesmo orquestrava. Ele alternava entre a respeitabilidade pública e os mais brutais atos de assassinato, violação e mutilação, encontrando na dor alheia uma satisfação doentia que era seu segredo mais sombrio e terrível. Sua vida dupla era um testemunho perturbador da capacidade humana de esconder a monstruosidade sob o véu da rotina. A frustração da polícia alemã era palpável. Sem pistas concretas, com um rastro de sangue que parecia evaporar no ar, os detetives se viam em um labirinto sem saída. Os métodos tradicionais de investigação falhavam em capturar o fantasma que aterrorizava Düsseldorf. A impotência das autoridades apenas alimentava ainda mais o medo das famílias, que se sentiam abandonadas à mercê de um monstro. As pressões sobre a força policial eram imensas e a cidade clamava por respostas que pareciam nunca chegar. A cada novo crime, a sensação de desamparo crescia, corroendo a confiança na ordem e na segurança pública. A polícia, por sua vez, intensificava a busca, mas era como procurar uma agulha em um palheiro, pois o assassino parecia se misturar perfeitamente à paisagem urbana, emergindo apenas para atacar e depois desaparecer sem deixar vestígios. A crueldade de Peter Kürten não se limitava apenas aos atos físicos. Ela se estendia à sua astúcia e manipulação psicológica. Ele muitas vezes se aproximava de suas vítimas sob o disfarce de um benfeitor, oferecendo ajuda ou proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças perdidas ou mulheres sozinhas à noite. Com um sorriso cordial e palavras mansas, transformava atos de bondade em armadilhas mortais, arrastando suas presas para locais isolados onde revelava sua verdadeira natureza. Sua capacidade de enganar era tão chocante quanto sua brutalidade. As vítimas eram atraídas pela sua aparência inofensiva e pela promessa de auxílio, caindo em um engodo que as conduziria a um destino terrível. Era a traição da confiança humana no que havia de mais básico, a perversão da bondade em maldade pura. A escalada da tensão atingiu seu ápice com um evento que, embora trágico, forneceria a primeira peça crucial do quebra-cabeça. Uma de suas vítimas, uma jovem mulher, conseguiu escapar após um ataque brutal. Ela estava gravemente ferida, mas viva.
Com uma coragem extraordinária, a sobrevivente de Düsseldorf conseguiu descrever seu agressor, não apenas suas características físicas, mas também os detalhes de seu modo de operar, sua voz e a forma como ele a atraiu. Seus depoimentos, ainda que fragmentados pelo trauma, deram à polícia a primeira descrição consistente do assassino. Era a primeira vez que o monstro de Düsseldorf tinha um rosto, um esboço, uma chance de ser identificado. A esperança reacendeu, tênue, mas real, na cidade que havia perdido quase toda a fé. O cerco começou a se fechar, lentamente, em torno do homem que se acreditava intocável. A caçada intensificou-se e, com a pressão crescendo, Peter Kürten começou a perder o controle sobre sua meticulosa vida dupla. A paranoia e a necessidade de confessar seus atos macabros começaram a corroê-lo por dentro. Em um ato de desespero, ou talvez de uma perversa busca por reconhecimento, ele fez uma escolha impensável. Uma noite, enquanto a cidade ainda tremia com os ecos de seus crimes, Peter Kürten revelou sua verdadeira identidade para a pessoa em quem, de alguma forma distorcida, ele mais confiava: sua própria esposa. Em um clímax emocional de arrepiar, ele confessou os horrores que havia cometido: os assassinatos, as violações, o sangue. A mulher, que havia compartilhado sua vida e seu lar, viu seu mundo desmoronar em um instante. Agora, ela enfrentava uma decisão excruciante: proteger o homem que amava e que havia se revelado um monstro, ou entregar à justiça o carrasco que aterrorizava sua cidade e havia destruído tantas vidas. O amor e a justiça se chocaram em um dilema moral que moldaria para sempre o destino do vampiro de Düsseldorf e o de sua esposa. A decisão da esposa de Peter Kürten, embora dolorosa e desumana, foi um ponto de virada. Diante do abismo da verdade, ela escolheu a justiça, entregando o homem que havia desposado às autoridades. A cidade de Düsseldorf finalmente pôde respirar, embora as cicatrizes do terror permanecessem por anos, gravadas na alma de seus habitantes. Mas assim como a escuridão nunca é totalmente erradicada, apenas se move e se manifesta de novas formas, o século XX guardava ainda horrores impensáveis que testariam os limites da compreensão humana sobre o mal. Deixamos as ruas assombradas da Alemanha e cruzamos o Atlântico, desembarcando nos Estados Unidos, onde outro predador se aninhava nas sombras, um verdadeiro bicho-papão da vida real: Albert Fish. Albert Fish encarnava o mal absoluto de uma maneira que transcenderia a crueldade física de Bathory e o sadismo dual de Kürten, penetrando na mais íntima e inviolável das instituições humanas: a família. Ele não usava a nobreza ou a normalidade como disfarce, mas sim a fragilidade da confiança paternal, a ingenuidade das crianças e a desesperança de lares desestruturados. Fish era um homem idoso, de aparência frágil e quase invisível, que se aproveitava da vulnerabilidade extrema. Seus crimes não eram apenas atos de violência, mas atos de traição contra a própria ideia de proteção, desmantelando a crença de que um pai ou um adulto seria sempre um porto seguro. A segurança do lar, o santuário da infância, tudo se desfazia sob o toque macabro de Fish. Ele era a personificação da quebra de confiança mais dolorosa. Um monstro que se esgueirava pelas frestas da vida social, semeando pânico e desolação. A crueldade de Albert Fish atingiria seu ápice anos depois de um de seus crimes mais hediondos, em 1928, quando ele sequestrou e assassinou uma menina de 10 anos chamada Grace Budd. Não contente em ter tirado a vida da criança, Fish, 6 anos depois do crime, em 1934, enviou uma carta à família da vítima, detalhando com uma frieza de gelar o sangue os atos abomináveis que havia cometido. A Carta da Agonia, como ficou conhecida, era um documento de tortura psicológica sem precedentes. Cada palavra era uma facada no coração dos pais, já dilacerados pela dor da perda. Ele descreveu o sequestro, o assassinato e o canibalismo com uma precisão sádica, transformando a esperança remota de um retorno da filha em um inferno de certezas inomináveis. Era um ato de crueldade que não buscava apenas a vingança, mas a destruição total da alma de uma família. Um eco doentio que reverberaria por suas vidas restantes, uma ferida que jamais cicatrizaria. Foi justamente essa carta perturbadora que se tornou a chave para desvendar o rastro de Fish. O detetive William King, um homem de paciência inabalável e inteligência aguçada, foi o responsável pela investigação. Por décadas, ele perseguiu as sombras, coletando fragmentos de informações, conectando pontos que pareciam desconexos. A carta, com suas particularidades de caligrafia e conteúdo, forneceu a William King a pista que ele tanto precisava. A perseguição foi meticulosa, lenta, quase um jogo de paciência entre o caçador e sua presa.
O detetive William King e sua equipe traçaram a origem do envelope, analisaram padrões e, em um feito notável de investigação forense para a época, conseguiram ligar a carta a Albert Fish. Em 13 de dezembro de 1934, o mal em pessoa foi confrontado, e Albert Fish, o bicho-papão, foi finalmente capturado, encerrando um reinado de terror que se estendia por anos e deixava um rastro de crianças desaparecidas e famílias destruídas. O julgamento de Albert Fish foi um espetáculo sombrio, expondo as profundezas mais repugnantes da depravação humana. As revelações no tribunal, os detalhes horríveis de seus crimes, chocaram a sociedade. A fúria pública era palpável, um desejo de vingança que clamava por retribuição. A justiça, no entanto, precisava seguir seu curso, equilibrando a indignação da sociedade com a necessidade de um julgamento justo. O réu, em sua senilidade e aparente indiferença, parecia quase alheio à gravidade das acusações. A mente doentia de Fish foi dissecada por psiquiatras, que atestaram sua sanidade legal, apesar de suas perversões extremas. Em 11 de fevereiro de 1936, Albert Fish foi condenado à cadeira elétrica. Sua execução, em 16 de janeiro de 1936, no estado de Nova York, marcou o fim físico do rastro de sangue que ele havia deixado. O bicho-papão foi silenciado para sempre, mas a marca de seus crimes permaneceria na história criminal como um lembrete do quão profundamente o mal pode se infiltrar e corromper a alma humana. O fim de Albert Fish, assim como o de Elizabeth Bathory e Peter Kürten, trouxe uma resolução àqueles casos específicos, mas a pergunta que ecoa através dos séculos persiste. O que faz um ser humano abandonar sua humanidade? A obsessão pelo poder e pela juventude, como em Elizabeth Bathory, o prazer sádico no caos, como em Peter Kürten, ou a perversão absoluta da inocência, como em Albert Fish. As famílias das vítimas, embora jamais pudessem ter seus entes queridos de volta, encontraram na condenação desses monstros um pálido consolo, um passo na longa jornada de superação e cicatrização. A escuridão existe, e estes são apenas alguns dos rostos que ela assumiu na história. Eles nos lembram que a linha entre a sanidade e a loucura, entre a civilidade e a barbárie, é mais tênue do que imaginamos. E que talvez a maior coragem não seja lutar contra os monstros que se escondem nas sombras, mas reconhecer e combater aqueles que se disfarçam sob a luz do dia, ameaçando o que há de mais precioso em nossa própria humanidade.